A polícia prendeu um homem que recrutava dependentes químicos para roubar celulares em ônibus na capital. Itamar Justino aliciava os usuários em troca de dívidas de drogas. Só na delegacia há 300 aparelhos roubados à espera dos donos. Um cão policial levou hoje a apreensão de mais de 400 quilos de drogas na favela de Paraisópolis, zona sul da capital. E os nossos repórteres mostram como é o trabalho desses animais que têm um papel fundamental no combate ao tráfico. A Polícia Federal prendeu 10 suspeitos de fraudar o seguro-desemprego aqui na Grande São Paulo e também no interior. E apreendeu mais de 1.600 documentos falsos ou em branco usados pela quadrilha para receber o benefício. A Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-governador Geraldo Alckmin e de mais 6 réus. A ação, movida pelo Ministério Público, é de enriquecimento ilícito por uso de Caixa 2 na campanha eleitoral. E na reportagem de hoje da nossa série sobre o trabalho, você vai conhecer as profissões que podem desaparecer e o plano B para quem está nesta lista. Agora, aqui no SPTV. Boa noite. A polícia prendeu um homem que aliciava dependentes químicos para roubar celulares em ônibus na zona sul da capital, em troca de dívidas de drogas. A investigação apontou que a quadrilha roubou mais de 1.000 aparelhos nos últimos 10 meses. Repórter Wallace Lara está na delegacia do Campo Limpo. Boa noite, Wallace. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, Tramontina, até agora 5 pessoas já compareceram aqui e conseguiram retirar os seus aparelhos. O pessoal, porém, está tendo muita dificuldade para encontrar os donos dos aparelhos, porque muita gente não fez boletim de ocorrência ou, quando fez, não colocou o e-mail, que é aquele número de identificação que fica atrás do aparelho. Nesse caso, outra possibilidade é o proprietário vir até aqui a delegacia que fica no Campo Grande com a nota fiscal para tentar recuperar o aparelho. Eu lembro, porém, que essa quadrilha atuava entre o terminal Santo Amaro, sentido bairro da Zona Sul. Não adianta vir de outra região, porque o aparelho não vai estar aqui. Agora, Tramontina, o chefe da quadrilha aliciava os ladrões. Na mesa da delegacia, cerca de 300 celulares aguardam a chegada dos donos. Eles foram roubados por uma quadrilha que atacava passageiros de ônibus na Zona Sul de São Paulo. Essa vítima, que tem medo de ser identificada, diz que os bandidos agiam com violência. Eles deram uma facada no cobrador, pegaram o relógio dele, pegaram o celular e deram uma facada no ombro de um passageiro também. Itamar Viana Justino é apontado pela polícia como mandante da organização criminosa que chegou a roubar cerca de 1.000 celulares nos últimos 10 meses. Segundo a investigação, ele ia até ocupações ou locais com grande concentração de usuários de droga e oferecia empréstimos para pessoas vulneráveis. As vítimas quase sempre não tinham como quitar a dívida e Itamar exigia que elas fizessem roubos em ônibus para recolher o maior número possível de dinheiro e celulares. Os investigadores dizem que Itamar colocava 2 mulheres de confiança para comandar os roubos. Elas entregavam as armas para os bandidos minutos antes do ataque aos ônibus e recolhiam logo depois. Assim, elas evitavam que os ladrões ficassem armados diante de Itamar e pudessem se vingar. Há mais de um ano, o SP2 vem mostrando o medo de quem anda de ônibus na capital. Na semana passada, câmeras de segurança registraram um assalto. Armado, o ladrão recolhe os pertences dos passageiros e chega a bater neste homem. Ele e um comparsa foram presos na Marginal Pinheiros. A polícia diz que no caso da quadrilha comandada por Itamar, os celulares de maior valor eram levados para essa assistência técnica, na rua Simão Caetano Nunes, no Jardim Ângela. O dono da loja, Robério Nunes da Silva, que também foi preso, trocava os celulares por vales, com valores que os ladrões abatiam na dívida que tinham com Itamar. E a polícia encontrou hoje mais de 400 quilos de drogas na zona sul da capital. Os cães farejadores foram fundamentais para a descoberta do esconderijo. Repórter César Galvão mostra para a gente que os cães da polícia e da Receita Federal têm um importante papel no combate ao crime. Paraisópolis é uma das maiores favelas de São Paulo. Desde sexta-feira, a Polícia Militar vasculha ruas e corredores. Hoje à tarde, o cão policial levou os PMs a 2 lugares.
Nas casas usadas como depósitos, tinham 439 quilos de drogas, a maior parte maconha. Cães farejadores estão envolvidos no trabalho de outros órgãos de segurança e fiscalização. A Receita Federal tem 3 cães farejadores. Hoje, 2 deles foram para a Central de Distribuição dos Correios, na Lapa. Bart, o labrador brincalhão, percorreu caixas e caixas atrás de drogas e, quando farejou algo, parou. Numa delas tinha roupas e embalagens de perfumes. Os frascos escondiam cocaína líquida, comprovada pelo reagente, que deixa a droga azulada. Grace até subiu no compartimento quando sentiu o cheiro dessa caixinha. Tinha comprimidos de êxtase. A assertividade dos cães é muito alta. Eles conseguem detectar qualquer quantidade de droga numa remessa. Os 3 cães moram e treinam no mesmo lugar, o canil da Receita Federal. Eles agem de formas diferentes. Olha, a Grace é uma cadela farejadora experiente. Tem 9 anos de trabalho. Os condutores dizem que é um tipo de cão chamado de ativo. Por quê? Quando encontra a droga escondida, ela arranha e bate no local para mostrar que ali tem algo errado escondido. O Bart é um tipo de cão diferente. Ele é chamado de passivo. Por quê? Quando ele encontra a droga, que está aqui, ó, dentro dessa caixinha, ele não arranha, não bate no local. Ele apenas para em frente e fica esperando alguém ir tirar lá. Ou então, alguém dar o brinquedo dele para ele se divertir um pouco. Nas ações ou em treinamento, os cães não têm contato direto com as drogas. É o olfato deles que prevalece. Tem uma camada bem grossa de brim aqui que protege para que o cachorro nunca tenha contato com esse entorpecente. Eles também ajudam na fiscalização de cargas e bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Podem ter muitas malas no chão, mas eles vão direto na que tem drogas. O que os cães indicam não tem erro. Basta rasgar o fundo das malas, tirar pacotes de cocaína e prender os traficantes. Esse ano, até o fim de março, os cães ajudaram a apreender 112 quilos de cocaína. Tem outro time de cães no Porto de Santos. Esses atuam numa área ainda maior. Eles cheiram cargas e conseguem farejar drogas mesmo dentro de contêineres de aço. No ano passado, eles ajudaram a apreender 23 toneladas de cocaína. Esse ano foram mais 5,5 toneladas da droga. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha acusada de usar uma OS, organização social, para desviar recursos da saúde no interior e também aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana. A repórter Michele Barros está no Departamento de Capturas da Polícia Civil e ela traz informações sobre esta história. Boa noite, Michele. Aqui em frente ao DHPP, Tramontina, boa noite para você, boa noite a todos. 8 mandados de prisão no Rio de Janeiro e em São Paulo, 5 pessoas presas aqui em São Paulo. Uma foi em Jundiaí, uma em Mariporã, 2 em Osasco, uma aqui na capital. Entre os presos, um ex-funcionário da ANS, Agência Nacional de Saúde. Essas pessoas participavam, segundo a polícia, de um esquema que era comandado pelo médico patologista Luiz Teixeira da Silva Júnior, 39 anos, com apoio da mulher dele, a Liliane Bernardo Rios da Silva. O casal está preso desde o dia 6 de abril em São José dos Campos. De acordo com a investigação, o médico dirigia então essa organização social que administrava a unidade de saúde, recebia verba pública e desviou 20 milhões de reais de 4 municípios: Campo Limpo Paulista, São Roque, Cajamar, Barueri. Abriu uma empresa de plano de saúde no Rio de Janeiro, colocou em nome de Laranjas. A empregada dele e o motorista confessaram que recebiam aí 10 mil reais por mês por terem emprestado o nome. Pois bem, é prisão temporária. A das 5 pessoas presas hoje, o casal tem prisão preventiva por outros crimes. Em outra operação, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego. Os chefes já tinham sido presos, mas os saques continuavam acontecendo. A polícia cumpriu 21 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão na capital, em Mauá, no interior e em outros 2 estados. 10 pessoas foram presas e 11 estão foragidas. Todos os presos são acusados de fazer parte da quadrilha que fraudava o seguro-desemprego. Foram encontrados mais de 1.600 documentos falsos ou em branco e 20 mil reais em dinheiro. Os investigadores identificaram 408 empresas fantasmas da organização criminosa. A quadrilha criava beneficiários com CPF, endereço e carteira de trabalho, tudo falso, para receber indevidamente benefícios do INSS.
Os saques eram feitos em até 5 parcelas de R$ 1.800. Em relação ao prejuízo causado, foi estimado em um valor superior a R$20 milhões. Em razão da operação ainda, evitou-se que fosse causado um prejuízo adicional de R$10 milhões em benefícios que estavam sendo solicitados, que estavam pendentes de recebimento. A operação foi batizada de Mendacium, o que significa falsidade em latim. A Maria Júlia Coutinho e eu acabamos de aprender que mendaço significa falsidade, mas o assunto agora é a previsão do tempo. Vem chuva, Maju, boa noite. Vem sim, boa noite, Tramontina, boa noite a todos. Sabe que o tempo às vezes é mendaço, né? Promete uma coisa, entrega outra. É o seguinte, vem chuva, mas amanhã, agora à noite, deve garoar aqui na cidade de São Paulo. Queria que a gente desse um giro para ver como é que está a temperatura. Aqui na Vila Mariana a gente tem agora 20 graus, já tem chuvinha, uma garoa mesmo prevista para essa noite. Aí, Tramontina, amanhã é o seguinte, tem esse sistema aqui que é chamado de cavado, que são ventos fortes lá nos níveis mais altos da atmosfera, e aí a chuva deve engrossar no leste do estado. Aqui em São Paulo, essa chuva deve chegar no período da tarde, máxima de 26 graus, e atinge também aqui, Santo André, Francisco Morato, São Bernardo, Guarujá e Caraguá com bastante chuva. Muito bem. O que mais você pode informar para a gente? Envia seu número para o SMS da Defesa Civil, 40199, o CEP, para receber alerta aí de temporais. E os próximos dias? Próximos dias, vamos lá. Quarta, 8 milímetros só de chuva, quinta tempo firme, sexta também, sábado também, domingo de Páscoa pode voltar a chover. A gente vai atualizando. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Um grave acidente deixou 21 feridos hoje cedo na rodovia Regis Bittencourt, ali na região de São Lourenço da Serra. O acidente foi na pista sentido capital. O ônibus levava trabalhadores da cidade de Juquitiba para Itapecerica da Serra quando foi atingido pelo caminhão. O motorista perdeu o controle e acabou caindo numa ribanceira. Ele ficou preso às ferragens e depois foi levado ao Hospital Geral de Itapecerica. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o estado do motorista do ônibus, Israel Pires Moraes, é estável. Parte da marquise externa do Distrito Policial do bairro do Lajeado, que fica na zona leste aqui da capital, despencou em cima de 2 viaturas. O acidente foi ali por volta das 3 horas da tarde, os carros estavam estacionados e ninguém se feriu. Uma das viaturas era descaracterizada. A delegacia está funcionando normalmente e já foi solicitada a perícia no local. A Defesa Civil também foi acionada. Um estudo da Fundação SEAD, divulgado hoje, mostrou que a expectativa de vida dos paulistas aumentou. A base do estudo levou em conta o período entre 2000 e 2018. E você vai ver comigo aqui os números e as informações. Neste período, a expectativa de vida da população aqui no estado cresceu quase 5 anos. A análise dos óbitos mostrou que a esperança de vida passou para 76 anos. Bem maior que aquela registrada no ano 2000, que era de pouco mais de 71 anos. A mortalidade masculina caiu. Agora a diferença em relação às mulheres foi de 9 para 6 anos. A seguir você vai ver aqui no SPTV as carreiras que estão com os dias contados e o plano B para quem está na lista. O trânsito nesse momento na Avenida dos Bandeirantes. A gente volta já. A Justiça determinou, o bloqueio imediato dos bens do ex-governador Geraldo Alckmin e de mais 6 réus numa ação de enriquecimento ilícito movida pelo Ministério Público de São Paulo. Cabe recurso. Repórter Renato Biasi tem detalhes da decisão do juiz Alberto Alonso Munhoz, da 13ª Vara de Fazenda Pública. Boa noite, Renato. Olá, Tramontina, boa noite a todos. Olha, a decisão determina a indisponibilidade dos bens, incluindo aí todos os veículos registrados, licenciados em nome dos réus, além do bloqueio das contas correntes desses réus, no valor que atinge aí um total de 39,7 milhões de reais. Além do ex-governador Geraldo Alckmin, respondem a esse processo na esfera civil por improbidade administrativa outras 5 pessoas e a construtora Norberto Odebrecht. Segundo o Ministério Público, em 2014, a Odebrecht acabou doando em dinheiro à campanha de reeleição do então governador Geraldo Alckmin valores não declarados à Justiça Eleitoral.
Ainda de acordo com o Ministério Público, ela tinha a finalidade de se beneficiar em licitações de obras públicas e de parcerias público-privadas. Os réus podem recorrer da decisão. Tramontina. Obrigado, Renato. A defesa do ex-governador Geraldo Alckmin disse que a decisão é fundada em grave erro, porque não há, nem poderia haver, qualquer vinculação entre as doações eleitorais alegadamente efetuadas e atos ou contratos administrativos cumpridos nas gestões do ex-governador. Informou ainda que o patrimônio de Alckmin é comprovadamente modesto e que vai recorrer da decisão que considera indevida e injusta pela total ausência de provas. A Odebrecht diz que tem colaborado de forma eficaz com as autoridades em busca do pleno esclarecimento dos fatos e que já usa as mais recomendadas normas de conformidade em seus processos internos e segue comprometida com a atuação ética, íntegra e transparente. Uma operação da Prefeitura na região da Avenida Paulista interditou 13 das 53 lojas de um shopping que vendia produtos falsificados. Foi depois da denúncia de escritórios que representam grandes marcas. Agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Subprefeitura da Sé fiscalizaram 53 lojas do Shopping Veneza na Avenida Paulista. A operação Comércio Legal encontrou produtos falsificados de 20 marcas. Entre eles, equipamentos eletrônicos, sapatos, óculos, relógios. O shopping apresentou alvará de funcionamento e tem 5 dias para se defender em relação à ação de hoje. É uma ação que a Prefeitura faz de combate à pirataria, que é um grande prejuízo. É um prejuízo para o trabalhador, é um prejuízo para o consumidor, é um prejuízo para o governo, é um prejuízo para quem trabalha dentro da legalidade. Enfim, a cidade de São Paulo precisa ter uma ação mais firme, cada vez mais forte contra a pirataria. 500 toneladas de produtos piratas foram apreendidos desde que a Operação Comércio Legal começou, em novembro do ano passado. A inadimplência das famílias paulistanas passou dos 20% em março. Isto não acontecia desde outubro do ano passado, segundo pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo. Nós vamos ver os detalhes aqui na nossa tela. Acompanhe comigo. No mês passado, a inadimplência ficou em 20,1%, uma alta de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Isto significa que 2.160.000 famílias têm algum tipo de dívida e pouco mais de 787 mil estão com contas em atraso. O número de famílias que disseram que não têm condições de pagar dívidas também aumentou. Agora são mais de 342 mil. E o principal tipo de dívida continua sendo cartão de crédito e depois vem os carnês. Na nossa série Trampo, hoje nós vamos mostrar que 35 milhões de empregos podem desaparecer no país por causa do avanço da tecnologia. Você vai conhecer então quais são as profissões mais ameaçadas e como garantir o emprego no futuro. Desde que chegou do Piauí há 35 anos, o Aloísio trabalha dentro de um ônibus, sempre como cobrador. É só nos momentos de folga que ele consegue se dedicar ao que tanto gosta. Eu canto, eu toco instrumento, toco violão. Ele até já gravou um CD. Por favor, não chore, não quero ver você chorando. Mas sabendo que o futuro da função que ocupa é pouco promissor, ele já pensa em colocar em prática o plano B. É um plano B sim, mas a minha luta é para mim conquistar meu espaço na música. Como nem todo mundo tem o talento musical do Aloísio para sonhar com as paradas de sucesso, o jeito é encontrar um caminho dentro do mesmo ramo de atuação. Essa velocidade média 50 por hora. É 50 por hora? Este é um curso que capacita cobradores de ônibus a virarem motoristas. Antes de guiar um ônibus de verdade, eles fazem testes neste simulador. O que você está achando desse simulador? É uma experiência diferente, eu nunca tinha feito e é uma coisa boa, né? Que a gente aprende aqui e na prática a gente leva para a rua. A gente vê que a função de cobrador ela está cada dia mais diminuindo, né? Então eu achei por bem fazer porque para garantir o meu emprego, né? A função de cobrador está mesmo na corda bamba. É uma das 10 que mais correm risco de acabar até 2026, de acordo com uma pesquisa recente da Universidade de Brasília.
Entre mais de 2.600 ocupações profissionais analisadas, a de cobrador é a terceira mais ameaçada. Esses tipos de ocupações, como cobradores de ônibus, pessoas que vendem bilhetes ou que frentistas, por exemplo, de postos de combustíveis, são ocupações que já no exterior já têm sido substituídas quase que completamente. Os trabalhadores dessas ocupações, eles são os que têm que ficar mais atentos para buscar outras alternativas, porque são ocupações que hoje já podem, a um custo muito razoável, serem substituídas. Mas calma. Em meio à revolução tecnológica, ainda são os homens que dominam os robôs. O importante é ele investir em certas habilidades que vão permitir com que esse trabalhador ele exerça, né, a sua atividade profissional nos mais diferentes setores, ocupações e empresas. Por mais que se imagine esse mundo em que, né, as máquinas, os robôs vão deixar os trabalhadores ou o trabalho obsoleto, isso é uma utopia, algo que talvez jamais a gente vá alcançar. O trabalho humano vai sempre ser importante. Este curso que você viu na reportagem é oferecido pelo SEST-Senat, que é o Serviço Nacional do Transporte. Na nossa página na internet você encontra o caminho para se inscrever nesse e em outros cursos. Vamos ver a participação do nosso público nas redes sociais. Vários internautas, telespectadores falando desse absurdo de recrutar usuários de drogas para assaltar as pessoas, mas muita gente falando dos cachorros, né? O cão definitivamente é o melhor amigo do homem. Grande ajuda desses cães heróis da Polícia Militar de São Paulo, diz o Alê Rocha. O Marco Aurélio Dionísio lembra, esses cães são incríveis. E olha o que a Lorena Amorim escreveu para a gente. Impressionante a precisão dos cães farejadores. Merecem todo o reconhecimento. Concordo. Assim termina o nosso SPTV. Para rever as reportagens, você vai ao Globoplay. Notícias do Brasil e do Mundo no Jornal Nacional, 8h30. Boa noite, até amanhã.